E o nosso objetivo é converter ele para o nosso funil. É esse tipo de campanha que a gente acaba fazendo. E aí a gente constrói toda a copy para converter o clique dessa pessoa. Você tem uma campanha de YouTube Ads que já gerou mais de R$500 mil em vendas. Essa campanha ela é bem curiosa. O que você acredita que não pode faltar numa oferta que seja atraente? O anúncio, o criativo, ele é o ativo mais importante que tu pode ter. E essa é a certeza que eu tinha, de que independente do tempo que eu levar, uma hora eu vou ter resultado no digital. Tem uma frase que eu falo, pra quem não para, uma hora chega. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, esse episódio é pra você que quer bater um papo, fazer parte de um bate-papo sobre YouTube Ads. É isso mesmo. O nosso convidado de hoje é especialista em YouTube Ads e tráfego direto pra venda de infoprodutos no Brasil. Ele saiu de uma realidade como empacotador de supermercado para ter uma operação que fatura múltiplos 6 dígitos por mês, galera. Está há 3 anos vivendo no digital e já faturou mais de R$2 milhões. Está aqui hoje para nos ensinar tudo sobre YouTube Ads no Brasil, não é isso? É isso aí, Carol. E quem será ele? Recebendo a sua premiação de R$1 milhão faturado somente na KiwiFi. Seja bem-vindo quem, Bruninha? Quem será? Que rufem os tambores. Seja muito bem-vindo, Júlio Schlenwein. Olha. Fala galera, Júlio aqui no KiwiCast. Bora compartilhar aí o melhor conteúdo sobre o YouTube pra vocês aí do podcast, tá? Então pega papel e caneta e bora pra cima. Bora pra cima! Sim, Deu olha a só, letra, hein? falamos de primeira, hein, Carol? É, Schlenwein. Temos aqui Não um vai cara... Ai, sorry. Mandamos bem. Falou de primeira. Mas olha só, Júlio... Origem alemã. Exato. Topíssimo. Inclusive, Júlio, pra gente começar esse podcast com o pé direito, né? Eu queria entender um pouco da tua história. Antes de entrar no digital, você tava ali no mercado tradicional, como muitas pessoas que prosperaram dentro desse mercado começaram, né? Então me conta, o que você fazia nessa época? Como é que era a tua vida? Destrinche para nós. Não, muito bom. Então, bora lá, tá? A minha trajetória no digital começou como, eu acho que 99% das pessoas que começam no digital, né? No mercado tradicional, como CLT, descontente, digamos assim, com aquilo que fazia, né? E aí eu fui buscar na internet uma maneira de fazer algo diferente, de construir algo, ganhar mais dinheiro, né? Construir uma liberdade. E aí, em pesquisas no YouTube, eu acabei conhecendo o marketing digital. Então, eu acabei, naquela época, participando de alguns lançamentos e acabei comprando alguns cursos e tudo mais, me aprofundando mais no conteúdo, tá? O meu primeiro contato no digital foi como afiliado. Então, eu passei 2 anos trabalhando como afiliado, promovendo infoprodutos, produtos físicos. Só que o detalhe é que, nesses primeiros 2 anos, eu não tive resultados expressivos, tá? Então... fazia uma venda ou outra, né? Às vezes encontrava um produto para promover que dava um certo resultado e aí depois morria, errava no tráfego, errava na oferta e tudo mais. O que levou, né, digamos assim, eu ficar 2 anos meio que patinando no digital. Até que 3 anos atrás eu acabei acertando uma oferta de um infoproduto, já como produtor, e desde lá eu venho tendo resultados expressivos, que é muito bacana. Né? E hoje estamos aqui. Mas antes do digital, que emprego que você tinha? O que você estava fazendo nessa época? Antes do digital, eu era empacotador de supermercado. Então, eu trabalhava num supermercado lá do bairro onde eu moro, né? Trabalhava lá de segunda a sábado como empacotador. Então, todo o dinheiro, digamos assim, que eu ganhava como CLT, eu investia no digital, investia em tráfego pago, em cursos, em treinamentos, para justamente estar me aprimorando cada vez mais. Caramba, empacotador, então, foi sua porta de entrada no mercado profissional. Sim. Eu trabalhei em outros 2 empregos, mas foram períodos bem curtos. Eu trabalhei 1 mês como vendedor de uma loja de variedades, e depois trabalhei uns 2 meses como servente de pedreiro, né, ajudante de pedreiro. E aí, depois desse período aí, eu comecei a trabalhar como empacotador de supermercado. Justíssimo. Então, Carol, você tá vendo aqui que a gente tem um cara que ele já vem ali do... Como é que fala? Atendimento ao público, né? Eu ia falar suporte. Ele já vem das vendas, né? Muita gente que vem desse background de vendas, quando entra no digital, não tem tanta dificuldade assim. Verdade. Mas, uma coisa que eu queria entender de você, Júlio, na sua família, já haviam empreendedores, pessoas nas quais você já se espelhava para seguir a vida nesse caminho? Assim, na minha família diretamente, tipo, os familiares mais próximos, não, tá?
Mas um pouco mais distante, né, tem alguns tios que são empreendedores, donos de indústria e tudo mais. Então, meio que olhava para lá e via, tem uma oportunidade se eu talvez seguir outro caminho, Legal. sabe? E foi nesse caminho que eu segui, de talvez buscar algo diferente do que todos na minha volta estavam falando para eu fazer, né? Tanto que depois de sair do ensino médio, eu iniciei um tecnólogo em negócios imobiliários, para meio que seguir aquilo que a família estava dizendo, só que em paralelo eu já estava no digital. Sim. Então era meio que para tentar deixar eles quietos, tranquilos. Pra me deixar fazer minhas coisas em paz. Justamente. Tipo assim. Justamente, para eu fazer o meu trabalho em paz e Aham. tá mais tranquilo em relação a isso, sabe? Só que aí depois eu comecei a ter resultado e acabei trancando o tecnólogo e acabei seguindo só no digital. Boa, justíssimo. E você comentou aí quando você entrou no digital, foi por meio da afiliação, você não teve resultados muito expressivos ali no começo. Quais eram as suas dificuldades de iniciantes? A primeira dificuldade era encontrar bons produtos para vender que não tinham uma concorrência muito alta, tá? Quando eu comecei, o mercado de afiliados ele era bombado, digamos assim. Então, todo mundo do digital era afiliado de alguém, né? Eram pouquíssimos produtores, até porque não tinha ninguém ensinando a ser produtor. Ninguém falava disso. Então, encontrar bons produtos acabava sendo uma barreira, porque aí a gente ficava só preso àqueles produtos que estavam lá no marketplace das plataformas. Então, eram produtos concorridos, produtos que dificilmente tinham uma margem muito boa, sabe? Então, acabava prejudicando em relação a isso. E o segundo ponto foi ter experiência em tráfego, coisa que eu não tinha. Então, às vezes, eu tinha um produto que teria um potencial, entre aspas, só que eu não sabia gerar tráfego o suficiente para trazer aquela audiência para mim e converter em vendas, sabe? Analisando para trás, essas são as duas coisas que eu acredito que prejudicou muito o meu resultado. A parte de ter bons produtos, boas ofertas e saber fazer um bom tráfego também. Sim. E, cara, você comentou que ficou 2 anos sem fazer vendas, praticamente. Esse é um período em que a maioria esmagadora de pessoas que tentam se passa por isso. Acho que nem chega a ficar tanto tempo, mas sei lá. A gente já ouve aqui, tipo, não consegui. Tô há 3 meses no mercado, não consegui fazer uma venda. E o Júlio que ficou 2 anos. Sabe? 2 anos é muito tempo. Então, o que fez você migrar do mercado de afiliação para infoprodutor? Porque você disse que teve poucos resultados ou nem resultados você teve. E aí você já foi logo sendo produtor ou você já chegou a aprender alguma coisa ali no mercado de afiliação que fez você mudar de ideia? Sim. Assim, como eu trabalhei 2 anos, digamos assim, como afiliado, então eu criei um certo know-how naquilo. Então eu entendia como funcionava toda a estrutura de página de vendas, oferta, tráfego. E aí, em um determinado dia, eu vi uma oportunidade de fazer diferente, né? Rolando lá o feed do Facebook, eu encontrei um produto que poderia ter potencial de vender mais, só que estaria vendendo pouco. Então, foi algo atrativo e eu decidi criar uma página de vendas, né, da maneira com que eu já fazia antes, e subir anúncio para testar. Fiz todo o entregável do produto, tudo mais, botei para testar e tive um resultado muito bacana. E desde então eu vi que ser produtor é melhor do que ser afiliado, teoricamente, né? Só que, claro, todo mundo tem um caminho que dá certo. Para mim, o produtor foi o que deu certo. Talvez se eu teria persistido um pouquinho mais como afiliado, eu talvez teria tido mais resultado, sabe? Mas, a princípio, foi essa barreira de entrada que eu tive para me tornar produtor. Vendo uma oportunidade no mercado de alguém que não estava fazendo certo, da forma com que eu via, transformei aquilo do meu jeito, empacotei um produto e rodei tráfego, coisa que eu já fazia antes. Muito legal. É interessante observar esse movimento, né? Porque ao invés de você desistir do mercado, você foi tentar outra possibilidade. Sim. E usou o seu know-how que você havia Isso. aprendido ali naqueles 2 anos para praticar uma outra estratégia. Agora, nesse meio tempo, você chegou a consumir curso? Você investiu em algum tipo de educação nesse sentido? Sim, sim. Assim, como eu falei no início, né? Todas as minhas fontes de renda eram voltadas para o digital. Então, adquiri muitos treinamentos, muitos cursos. Tive algumas decepções no meio do caminho, coisa que é normal. Tipo o quê? Promessa falsa, tipo, Entendi. sabe? O que a galera vê hoje, dinheiro fácil, de que vai ficar rico da noite pro dia, já tinha naquela época, sabe? Só que, claro, parte da maturidade da pessoa de entender que é um processo, né? Eu acho que um ponto importante pra gente pontuar aqui, até pra galera que é iniciante, que, cara, não entra no digital achando que vai ser uma coisa fácil, que tu vai ficar milionário de hoje para amanhã, sabe?
Porque uma das coisas que me mantiveram no mercado e eu acredito que vai me manter durante muito tempo é a certeza de que eu vou construir algo grande com isso, sabe? E que não vai ser algo só para mim, né? A convicção é algo que vai te fazer continuar no mercado. Então, eu já recebi perguntas, por exemplo, no meu direct. Nossa, Júlio, eu comecei agora, tá difícil, mas como eu faço para continuar? Cara, eu vou dar um exemplo. Imagina que alguém chega para ti e diga que embaixo da terra que a gente tá aqui tem um baú de ouro escondido a 50 metros. O que você vai fazer? Você vai pegar uma pá e vai cavar. Sim. Porque você acredita que a 50 metros tem um baú. E essa é a certeza que eu tinha, de que independente do tempo que eu levar, uma hora eu vou ter resultado no digital. E eu continuei cavando dia após dia para que isso fosse alcançado. Então, até uma frase que eu falo, para quem não para, uma hora chega, né? O que vai determinar se tu vai conseguir ou não é se tu vai desistir antes ou se tu vai continuar, sabe? Então, esse é um insight que eu posso passar para a galera de casa, até para os iniciantes, que às vezes a situação tá difícil, que não tá acertando a oferta, que não tá encontrando um bom produto para vender, sabe? Que acredito que seja algo que talvez possa ajudar muito, sabe? Com certeza, você trouxe uma analogia aqui, inclusive, parabéns. Ficou Já claro. começamos com tapas na cabeça da galera, né? Exatamente. Bom, papo maduro. Mas olha só, Júlio, você comentou aí que nas suas primeiras ofertas você não conseguia acertar muito bem, né? Hoje, com a sua experiência, o que você percebe que tinha nelas que não trouxe bons resultados pra ti? Certo. Falar de oferta é algo um pouco complexo, mas eu vou tentar simplificar pra galera. Perfeito. Né? Porque a oferta, ela depende de vários pilares, digamos assim, tá? O primeiro é que tu tem que ter um produto que tenha demanda, que tenham pessoas que queiram comprar. E o segundo é tu comunicar com o público de maneira diferente do que ele já viu. Então, todo mundo tem um problema para resolver. Mas o que faz a pessoa comprar ou não é se aquele produto que tu vai vender, na cabeça da pessoa pareça que vai solucionar o problema. Então, ali que entra a copy, nessa parte de fazer parecer que vai solucionar o problema na cabeça da pessoa. Então, a gente pode comunicar isso de diversas formas. Por exemplo, vamos supor que eu venda um produto de emagrecimento. A gente sabe que existem diversos caminhos para emagrecer. Pode ser uma academia, pode ser uma dieta, né? Então, para algumas pessoas, por exemplo, dieta é o caminho ideal. Se eu falar para ela vá para academia, ela não vai. E para outras, se eu falar vá para academia, ela não vai também. Então, partindo desse ponto, é importante você entender o que o público quer. Sabe? Para tu construir uma narrativa, construir uma copy com base nisso. Para que você ofereça para a pessoa aquilo que ela está disposta a comprar da maneira com que ela acha que aquilo pode funcionar para ela. Legal. Entende? Então, ali entra a questão do mecanismo único. Por que daquilo funciona? Né? Por que daquele produto funciona? Por que do produto que tu está vendendo para a pessoa vai fazer ela ter resultado? Sabe? E isso é um ponto bem importante, alinhando com aquela pergunta que tu falou. Então, se a gente for elencar aqui em você falou alguns pilares aí, só para recapitular, seriam uma boa pesquisa de mercado para entender o que o público já tá vendendo para poder comunicar de uma forma diferente e mais atrativa. Uhum. Entender se tem demanda para aquele produto. Exatamente. E comunicar a oferta de uma forma que faça sentido na cabeça da pessoa. Então, aí entra a copy. Exatamente, aí entra a copy. E dentro desses pilares, o que você acredita que não pode faltar numa oferta que seja atraente? Um bom mecanismo, um bom porquê daquilo vai funcionar. Né? Você tem que dar um motivo muito forte para aquele cliente de que aquilo vai funcionar para ele. Até porque hoje em dia, muitas das pessoas já compraram online antes. Uhum. Então, às vezes a pessoa ela já tentou vários métodos de emagrecimento e nenhum deles funcionou. Então, por que a partir de agora ela vai dar, ela vai comprar de você, vai te dar a atenção dela, ela está frustrada já. Então, você tem que trazer um porquê diferente para ela de tudo aquilo que ela já tentou e trazer uma explicação óbvia de que aquilo que tu vai apresentar para ela vai funcionar também. Legal. E hoje, quando você cria uma nova oferta, qual é o seu processo da validação antes de escalar? Você tem um processo muito bem desenhado para isso? Uhum. Primeiramente, a gente sobe o MVP. Então, o MVP é o mínimo produto viável. Então, a gente vai fazer um entregável da forma mais simples. A gente vai tentar caprichar ao máximo na oferta, mas não fazer algo, tipo, absurdo, né? A gente quer o menor investimento para a gente testar e conseguir ter o melhor resultado. E dali, então, a gente vai otimizando. Então, primeiro a gente cria uma VSL simples,
né? Faz uma página de venda simples também, cria um entregável e bota para testar. Com base nos primeiros resultados que a gente vai tendo, aí então a gente vai vendo em que pontos a gente pode melhorar e ali a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais, né? Para estar construindo cada vez um produto melhor. Né, para que não seja, digamos assim, só mais um produto no mercado. Tem que ter uma transformação na vida do cliente. Principalmente agora, né, que o mercado está extremamente sofisticado, Sim, né, Júlio? isso. Eu imagino que quando você começou lá como afiliado, era da forma que eu também vi o mercado de afiliados. Visivelmente, parecia que era muito fácil vender como afiliado. Era só deixar, literalmente, um link na bio e fazer um Instagram de conteúdo sobre o que você vende. Sim. E fazer uma chamada, né? Hoje em dia já não é mais assim, né? Não, veio uma galera aqui que é afiliado e eles Que têm uma eu- estrutura absurda, sabe? Profissional. Absurdo. Pessoas trabalhando pra eles Sim. e etc. As coisas mudam muito rapidamente, principalmente no mercado digital. Agora, falando sobre plataformas de anúncio, quando e por que você decidiu anunciar pelo YouTube? Certo. Eu decidi começar no YouTube por conta de algumas dificuldades que eu estava tendo no Facebook. Então, eu rodo o Facebook na operação, não é só o YouTube, mas 80%, 90% de todo o tráfego vem do YouTube. Então, em um determinado momento, se não me engano foi 1 ano e meio atrás, a gente passou por um período bem turbulento de bloqueios no Facebook. E dali, então, eu procurei uma alternativa para melhorar isso, para tentar sair desse buraco que a gente estava. E aí eu conheci o YouTube Ads, então eu fui em busca de conhecimento, adquiri uma imersão para estar aprendendo, até porque se pesquisar no YouTube tem pouquíssimos conteúdos Verdade. sobre isso. Então, você que está assistindo, presta muita atenção, porque é ouro, tá? Dali, então, eu comecei os testes e acabei acertando algumas campanhas. E dali, a gente foi otimizando e aperfeiçoando cada vez mais. Os bloqueios que você tinha enfrentado lá no Facebook, foi por causa de produto? Foi por causa de... Por que exatamente? Você estava num nicho mais black? O que aconteceu? Eu acredito que o Facebook ele tem alguns momentos turbulentos, tá? Até assim, o Facebook ele não é o nosso inimigo. Eu costumo dizer que ele é o nosso melhor amigo. A gente que acaba lidando com ele de uma maneira ruim, né? Lidando como um inimigo. E o problema mora aí. A gente não pode lidar com ele dessa forma. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com as regras dele. Ele já deixa tudo lá exposto. Perfeito. Só que algo inevitável é que vai ter momentos turbulentos. Por exemplo, agora, a gente está tendo aquele momento das eleições e tudo mais. Então, deixa a mídia social mais turbulenta. Por quê? Tem muita mídia sendo comprada por políticos, por pessoas, às vezes, fazendo fake news e tudo mais. Então, automaticamente, o algoritmo da plataforma vai ser mais sensível. Então, qualquer coisinha que, às vezes, você vai subir como anúncio, vai rejeitar, vai reprovar, vai cair conta e tudo mais. Então, em um momento como esse, eu decidi ir para o YouTube. Porque lá a gente não tem esse tipo de problema de momentos turbulentos, digamos assim. Às vezes acontece, tá? Mas é com uma menor frequência do que acontece no YouTube. Então, esse foi um dos motivos da gente migrar para o YouTube. O segundo motivo foi a consistência nas campanhas. Então, no YouTube, a gente, por exemplo, sobe uma campanha, a gente pode deixar ela rodando por meses. No Facebook, isso dificilmente acontece. Você tem que estar todo dia renovando a campanha. Todo dia subindo campanha nova, anúncio novo e tudo mais. No YouTube, não. Eles performam por mais tempo. Né? Eu até tenho uma campanha que eu subi finalzinho do ano passado e ainda está rodando. Sabe? Uma única campanha. Caramba. Coisa que dificilmente vai acontecer no Sim. Facebook. Sabe? Então, tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos também. Tá? As duas são uma ótima fonte de tráfego, mas se eu for escolher um, eu escolhi o YouTube. Ok. E você trouxe aí a questão das campanhas, né? Eu sei zero de YouTube Ads. Aliás, eu também sei zero de Facebook Ads. Eu aprendo aqui, né? Com a Sim. galera, com os especialistas que vêm. Então, eu já tenho um pouco de noção de como as coisas Ambiente acontecem. privilegiado esse aqui, né? Exatamente. A gente tem um pouco de noção de como acontece ali no gerenciador. Mas você falou a questão das campanhas. Que tipo de campanha dá pra fazer dentro do YouTube Ads? Então, no YouTube, a gente foca nas campanhas de display, né? Aquelas campanhas que vão aparecer na direita do vídeo, quando você está assistindo, e também as campanhas in-stream, que é aquelas que aparecem antes do vídeo. Então, começa um vídeo, tem lá os 5 segundos que você tem que esperar para pular o anúncio. Então, essas campanhas que a gente acaba fazendo, campanhas em vídeo. Então, o nosso cliente vai estar lá assistindo um vídeo. E aí, antes de ele começar a assistir o vídeo que ele quer, vai aparecer um anúncio nosso. E aí, o nosso objetivo é converter ele pro nosso funil. Então, é esse tipo de campanha que a gente acaba fazendo.
O YouTube, ele funciona um pouquinho diferente do Facebook. Então, a gente, no YouTube não tem, por exemplo, CBO e ABO, que a gente tem no Facebook. Né? No YouTube, a gente tem só otimização de orçamento pela campanha, que funciona diferente do Facebook. Né? Então, são esses pontos de diferença que a gente vai ter dentro do YouTube Ads, sabe? Até assim, outro ponto que dá para pontuar para a galera aqui é que no YouTube a otimização ela funciona por contas, não por conjuntos de anúncios. Então, você acaba criando uma conta boa no YouTube. Você não cria uma campanha boa, digamos assim. Então, em uma conta que você vai, por exemplo, vender um produto de emagrecimento, dificilmente se tu vender um produto de maquiagem lá dentro, você vai conseguir converter. Quando você fala uma conta, é literalmente uma conta de canal? Uma conta de anúncio. Uma conta de anúncio do YouTube. Do tá. YouTube. Entendi. Como é que acessa? Igual no Facebook, Isso, né? exatamente. Como é que acessa o YouTube Ads? Tem um nome específico? Por exemplo, o do Facebook é uma página específica lá dentro, né? E do YouTube? O YouTube a gente acessa pelo painel do Google Ads. Tudo né? no Google. Então, lá dentro vai ter a opção de tu vincular anúncio só em vídeo no YouTube. Legal. Inclusive, até buscando um pouco mais de conhecimento nessa parte de como colocar os anúncios ali, como é que vocês definem? Porque, por exemplo, quando eu tô ali assistindo um vídeo, vamos supor que eu tô num canal que eu tô assistindo um vídeo sobre plantas. E aí, no meio do vídeo, aparece um anúncio seu. Como é que você define em quais vídeos o seu anúncio vai aparecer? Como é que isso é definido na prática? Esse é um ponto bem interessante. No YouTube, a gente, pelo menos na minha operação, a gente não utiliza segmentação na configuração do anúncio. A gente utiliza segmentação dentro do anúncio. Então, por exemplo, a gente vai rodar o anúncio aberto. Então, vai aparecer para todo mundo que está vendo vídeo de futebol, para quem tá vendo vídeo de maquiagem, para quem tá vendo vídeo de algo religioso, para todos os públicos do Brasil. E a segmentação que a gente vai fazer é no criativo. Então, nos primeiros 5 segundos do criativo, a gente já vai dizer com que público a gente quer falar. Na própria comunicação. Isso. Entendi. Então, se eu tô vendendo emagrecimento, vai ser nos primeiros 5 segundos direcionando para público de emagrecimento. Então, dali para frente, no anúncio, só vai continuar assistindo quem tem interesse em emagrecimento. Entendi. E aí a gente constrói toda a copy para converter o clique dessa pessoa. Isso é interessante, porque daí você acaba não limitando o número de pessoas, porque no final das contas, a inteligência da própria plataforma vai distribuir esse anúncio para vários vídeos, e aí quem de fato, se tiver afinidade com o assunto do anúncio, vai ficar. Exatamente. Como que chama isso no Facebook? Deixar a própria... Pixel? Não. Tem a ABO e CBO. Ah, ok. Isso. Eu não sei qual das duas o próprio Facebook segmenta. Sim. Tá. Tem a segmentação por interesses, né? Isso é ABO ou CBO? Não, isso Isso pode outra ser coisa. qualquer 2 tipos de campanha dá pra Pode fazer ser isso. qualquer os dois? Eu achei que era um só específico. Não. Ah, tá. A diferença tipo de CBO para ABO no Facebook é que no ABO você vai colocar o orçamento no conjunto. É o orçamento. Isso. Ah, tá. Então, o Facebook ele vai direcionar o orçamento que tu colocou naquele conjunto em específico. Quando é um CBO, você pode ter vários conjuntos em que o Facebook vai escolher para qual ele vai mandar o orçamento. Entendi. Então, a otimização vai ser por conta dele. Né? No ABO, não. Você diz, eu quero gastar R$100 nesse conjunto. Então, ele vai gastar 100 nesse conjunto. Entendi. Então, você tem um controle maior, digamos assim. Então, é o lance da inteligência na hora de otimizar o orçamento. Isso. Ah, tá. Essa que é a diferença. E olha só, essa semana a gente tava entrevistando um especialista em Instagram. E a gente tava conversando com ele sobre algoritmo, né? Como é que era pra entender o algoritmo do Instagram. E no YouTube, é preciso entender do algoritmo do YouTube pra anunciar lá dentro? Sim. Assim, o YouTube, ele ainda é uma rede muito forte de pesquisa. Tá? Então, a maior parte do público que está lá vai estar pesquisando algum tema em específico. Então, as pessoas estão lá para assistirem algo do interesse delas. Hoje está mudando um pouquinho isso. Né? O YouTube está colocando funcionalidades novas lá dentro para tentar pescar os públicos de outra forma. Com o Shorts, né? Ele está colocando, ele está atualizando a questão de recomendação de vídeo. Mas, de modo geral, a pessoa ela vai assistir o vídeo que ela quer. Né? Isso é diferente, por exemplo, do Instagram, em que
vai ter a recomendação de conteúdo para ela. Então, por mais que a pessoa às vezes siga 300 pessoas, não vai aparecer o stories de 300 pessoas para ela. O próprio algoritmo vai se encarregar de mostrar aquilo que ele vê que vai ser mais interessante para a pessoa. No YouTube isso não acontece. Então, se a pessoa pesquisar um vídeo de, sei lá, como arrumar uma geladeira, sei lá, vai aparecer o vídeo de como arrumar uma geladeira. E ali, então, ela vai assistir aquele vídeo. Então, essa que é a diferença de algoritmo. Em questão de campanha, acaba funcionando de uma maneira mais aberta. Então, o anúncio, ele vai, como eu falei antes, a conta ela vai otimizando e vai ganhando inteligência. Então, a conta que vai otimizar. Então, você subindo vários anúncios lá dentro, ela vai entendendo qual que é o teu público. E aí, depois, ela vai direcionando automaticamente qual é o melhor público para aquele anúncio que tu está subindo. Esse que é o ponto diferente, sabe? No Facebook, a gente bota o público lá e ele vai distribuir lá. No YouTube, como a gente não está limitando, ele vai buscando cada vez mais, otimizando o público por conta própria. Então, vai criando uma inteligência maior. Até porque, se você for pensar, ali é uma plataforma onde as pessoas dizem o que elas querem ver, né? Isso. Então, aí ele vai usando esses dados para otimizar a campanha, no final das contas? Sim. Ele vai vendo qual é o perfil de público. Então, ele vai observar. O público que mais está comprando do Júlio, ele está assistindo frequentemente vídeos de notícia, por exemplo. Então, ele vai direcionar o orçamento da campanha para canais que postam vídeo de notícias, sabe? Da mesma forma, se for outro nicho. Então, ele vai entendendo qual é o perfil de público ideal qual é o perfil de público ideal para as minhas campanhas. E dali, então, ele vai otimizando. No Instagram também funciona dessa forma, no final das contas. Só que ali é como se o interesse fosse identificado a partir do comportamento do consumidor, né? Então, se eu dou like em um vídeo ou salvo alguma espécie de reels ou post, ele vai mostrar mais aquilo no meu explorar, por exemplo, assim. Só que é diferente a forma de igual no TikTok, distribuir. é a mesma coisa, né? Quanto mais se você entra e começa a ver muito tipo daquele conteúdo, começa a curtir e também salvar, ele só vai te mostrando aquela mesma coisa, né? Interessante saber. Só que é como se no YouTube fosse mais direcionado, né? Porque eu tô dizendo exatamente o que eu quero ver, né? Exatamente. E aí é mais certeiro. É verdade. Agora, você tem uma campanha de YouTube Ads que já gerou mais de R$500 mil em vendas. Qual que você acha que foi aí o 80-20 dessa campanha para gerar esses resultados e, inclusive, ela tá ativa até hoje? Sim. Essa campanha ela é bem curiosa, tá? Mas vai explicar pra galera a filosofia do YouTube Ads, que acaba sendo diferente da do Facebook. Então, o maior ativo que tu pode ter no YouTube Ads é um bom criativo, um bom anúncio. A partir do momento que tu encontrar esse bom anúncio, tu vai poder escalar ele durante muito tempo, com uma única campanha. Então, diferente do Facebook, em que tu sobe, por exemplo, 10 campanhas com o mesmo anúncio, no YouTube a gente sobe uma única campanha com aquele anúncio. E ali a gente vai deixar rodar enquanto continuar dando lucro. Então, essa campanha eu subi em meados de novembro do ano passado, novembro de 2023. Foi um criativo que a gente acertou, que ele tem alguns elementos especiais, a gente pode falar disso mais pra frente, que acabam fazendo ele performar bem e trazer cada vez mais público, cada vez mais vendas, cada vez mais pessoas interessadas naquele produto que a gente tem vendendo, né? Então, essa campanha trouxe um resultado fenomenal por conta dessa inteligência que o YouTube vai ganhando a nível de conta, né? Então, ela começou devagar e aí depois de 1 mês, 2 meses, ela foi tracionando até pegar tração para ter esse resultado todo. Justíssimo. E o que uma pessoa iniciante em YouTube Ads precisa fazer para continuar anunciando ali, apesar das dificuldades do início? O principal ponto é continuar testando criativos. Como eu falei, o anúncio, o criativo, ele é o ativo mais importante que tu pode ter. Então, continue testando até tu encontrar um criativo, um anúncio que vai dar certo. A partir do momento que tu encontrar um criativo, um anúncio que vai dar certo, ali então tu já tem um norte. E aí é só você replicar a mesma copy, digamos assim, em outros anúncios parecidos. Então, você vai modelar o criativo que deu certo em outros formatos, em outros ângulos, buscando lateralizar isso. E aí você acaba entrando em escala, porque ao invés de você ter um único anúncio dando resultado, agora você tem 10 dando resultado, né? Então você consegue alcançar um público
muito mais amplo. Sem contar que você vai estar falando com públicos diferentes, em teoria. Porque lembra que eu falei que os primeiros 5 segundos do criativo são para segmentar a pessoa? Então, se você começa o criativo falando, vou te mostrar como emagrecer 10 quilos em 30 dias. Você vai falar com um tipo de público. Agora, se tu começa aquele mesmo criativo só mudando para, vou te mostrar como emagrecer sem dieta e sem exercício físico. Você já pega outro tipo de público. E dali para frente o criativo acaba sendo o mesmo, porque você fez uma variação. Então, você consegue escalar em público, o que acaba sendo muito interessante. Então, esses são os pontos. Olha aí a importância de testar criativo, né? Total. Agora, você comentou aí sobre quais são os elementos que fazem um criativo trazer mais gente para a sua campanha. Diga para nós, quais são esses elementos, Júlio? Bora lá. Então, o criativo ele acaba sendo dividido em 3 partes. O primeiro é o gancho, o segundo é o corpo e o terceiro é o CTA, né, que é o Call to Action. Então, cada criativo ele vai ter esses 3 pontos. E o principal do criativo é você ter um bom gancho. Porque esse bom gancho ele vai segmentar o público que você está querendo falar. Dá um exemplo de gancho aí pra galera perceber. Bora lá. Vamos imaginar que você tá na tua casa um sábado à noite, querendo assistir Netflix, e aí a tua televisão deu pau. Bad. Aí o que você vai fazer? Pô, não tem ninguém trabalhando para consertar essa tua televisão. Você vai procurar no YouTube como consertar a televisão Samsung modelo XYZ. Você encontrou um vídeo de alguém que vai te mostrar como consertar aquela televisão, correto? Sim. E aí, no início desse vídeo, acaba aparecendo um anúncio meu. Ok. O que vai fazer você largar a tua televisão para assistir um vídeo de vendas meu? Nossa, esse vídeo vai ter que ser poderosíssimo. Exatamente. Então, por isso que o gancho é um elemento muito importante dentro desse teu criativo. Legal. Porque você vai ter que realmente dar um motivo muito forte para a pessoa continuar te assistindo, largar a televisão, largar aquilo que ela iria assistir antes, para justamente assistir aquilo que tu vai apresentar para ela. Então, se tu não tiver um bom gancho, né, uma boa chamada para a pessoa continuar a assistir, essa pessoa vai clicar em pular anúncio. Sim. E você só tem 5 segundos para fazer isso. Então, o gancho ele vai determinar qual é o tamanho do público que vai continuar te assistindo. Né? Então, perfeito. É um ponto muito importante. O segundo é o corpo. Porque o corpo, depois que você chamou a atenção, você tem que realmente elevar o nível de consciência do público. Mostrar com quem de fato você quer falar. Porque, todos querem emagrecer. Mas não são todos que querem emagrecer com dieta, com receitas, né, com academia. Então, você vai dizer sobre o que vai ser o teu produto para segmentar aquela pessoa para estar alinhado com aquilo que tu vai ofertar depois. Então, dentro do corpo, a gente acaba construindo uma copy para elevar o nível de consciência daquela pessoa, né, tornando ela mais consciente do que ela vai ver depois de clicar no botão Saiba Mais. Então, dentro do corpo, geralmente ali em 1 ou 2 minutos a gente vai construir isso. Uma narrativa dizendo o que a pessoa vai ver na próxima página e por que aquilo é importante. Por que ela deve largar aquele vídeo no YouTube e clicar no botão Saiba Mais para assistir a gente, para assistir o vídeo de vendas, para assistir a estratégia que a gente vai estar aplicando para vender para essa pessoa. Uou, E o terceiro, só complementando, é o CTA. Então, o CTA nada mais é do que chamar a pessoa para clicar. Então, nesse CTA, tu tem que, novamente, intensificar mais ainda. Então, geralmente, depois do CTA, a gente acaba fazendo uma estratégia que a gente chama de virar a faca. Então, é como se a gente desse uma facada na pessoa e ainda gira ela para intensificar mais ainda. Né? Porque, às vezes, nesse período inicial, a gente não deu um motivo tão forte assim para a pessoa clicar. Verdade. Então, a gente acaba intensificando mais ainda depois do CTA para tentar pegar a maior parte do público possível. Imagina se a gente chega a um nível de inteligência em que eu tô ali, minha televisão queimou, e eu vou buscar esse vídeo, aí aparece o Julião lá no meio do vídeo e fala assim, a sua TV queimou, mas eu aposto que isso aqui é muito mais importante. Imagina, se chega nesse nível de conhecer o público, Deus me livre. Né? Se a tecnologia chegar nesse nível, eu vou ficar preocupada. Sim. Aí vai ser tenso, né? Mas, Júlio, você falou aí, a gente tava conversando, você comentou a questão dos bloqueios do Facebook. No YouTube também existem esses bloqueios. Se existe, como é que se blinda deles lá dentro? Sim.
O YouTube, assim como qualquer outra fonte de tráfego, ela tem as suas políticas de publicidade. Então, você não vai poder anunciar qualquer coisa lá, digamos assim, né? Tem que estar dentro das políticas dela. Só que ao contrário do Facebook, ela acaba sendo um pouquinho mais simples de se lidar, né? Não é tão chato como o Facebook, que qualquer coisa vai te dar um bloqueio. No YouTube, eu costumo dizer que ele deixa você fazer muita merda antes de te bloquear. Ok. Porque ele quer ter certeza que você tá fazendo merda. Então ele só vai dando advertências. Isso. Você tá aqui. Ele vai te dando um aviso, aí, pô, não parou, continuou, ele vai lá, dá outro aviso, até que o bloqueio ele é definitivo. E aí acaba ocasionando alguns problemas, como dificuldade em criar conta de anúncio, né? Vai prejudicar muito a facilidade de tu anunciar depois lá no YouTube Ads de novo, no Google Ads em si. Mas aí como trabalhar a contingência nesse caso? Fazendo anúncios da maneira correta. Só? Não Só. tem aquilo de, por exemplo, criar outras contas, porque acho que ele não deixaria, Sim, né? Você... ele não deixa. E ele né? seguir até... Precisa saber realmente as políticas da plataforma. Isso. Né? Até assim, você pode ter outras contas, né? Mas dificilmente vai ficar em pé. Vai ser meio que um efeito cascata. Assim. Caraca. Pelo menos foi a experiência que eu tenho aqui de colegas que me falaram. Né? Que, criou 3, 4 contas da mesma forma que faz no Facebook. E caiu uma, daí depois de 2 semanas caiu outra. Né? Então, o melhor caminho é realmente fazer algo certo na plataforma e construir algo de longo prazo. Né? Porque é algo que vai aumentar, digamos assim, a assertividade algo que vai manter a plataforma cedendo espaço para tu anunciar gerando valor lá dentro. Então, quanto mais anúncio tu investir, mais você vai adquirindo confiança e aí acaba cedendo um pouquinho mais, né? Legal demais. isso aí. Agora chegou o momento. Chegou aquele momento que a gente gosta, né? Não... Eu ia falar bate-bola, eu ia falar, não bate-bola. Não, Carol. Chegou o bate-bola, jogo Yes. rápido aqui. Vou fazer algumas perguntas rápidas pra você, na voz de... Mas você tem que explicar, né? Ele tem que responder Tá. em uma ou 2 palavras. Isso. É assim, o que vem na tua que cabeça vem quando na a sua gente fala cabeça. sobre isso. Exatamente. Nada de... Não é pra desenvolver em cima, é só Exato. o que vem na sua cabeça. Rapidão. Pra você, o que um criativo precisa ter pra converter? Boa copy. Boa. Qual métrica é a mais importante pra avaliar a performance no YouTube Ads? Lucro. Qual é o 80-20 do YouTube Ads? Criativo. Qual a melhor plataforma para o iniciante começar? YouTube ou Facebook? Eu indicaria no Facebook. Ok. Quais os pilares mais importantes pra quem quer ter uma operação de infoprodutos hoje? Boa oferta e bom tráfego. E aí a gente já pega aqui, ó. O que tem uma oferta irresistível? Bom, a gente volta àquilo que eu construí antes, né? A oferta irresistível, ela vai ter um motivo muito forte para o cliente querer comprar, né? Além de que, racionalmente falando, a pessoa ela não consegue dizer não. Então, é algo tão bom que ela vai parecer um idiota se ela falar que não, Perfeito. sabe? Então, uma oferta irresistível é isso. Uma oferta boa a ponto do cliente dizer, não, é impossível eu rejeitar isso, porque se eu rejeitar isso, eu vou ser um verdadeiro idiota, sabe? É isso. E Que aí, Carol? bate-papo incrível. Que bate-papo incrível. Julio, Se você não pegou a caneta e o papel e anotou essas dicas aqui, eu não mas você sei sabe o que me deixa chateada? O que é, Carol? Tem gente que assiste a gente aqui e não tá inscrito no canal. Como isso é possível, hein? Eu fico me perguntando também à noite, bota ali a camisinha. Ninguém tá... Em pose... como que é? Pose fetal, assim. Posição Por quê? fetal. Pose fetal. Posição. Pose fetal. Posição. Por que que a pessoa tá assistindo esse vídeo e não tá inscrito nesse canal ainda, depois de tanto Galerinha. conhecimento que eu te entreguei aqui agora? Exatamente. E Bora. aproveita e também já deixa aquele super like, né? Por favor. Exatamente. Só que ainda não terminamos. Não terminamos, Carol, porque temos Ok. aqui uma perguntinha aqui pra fazer antes da finaleira, né? Eu quero saber pra você, quais são os pilares de ter sucesso pra ter sucesso no digital? Assim como você. O primeiro pilar é a consistência, né? Porque se manter no jogo é muito importante. Então, você ter consistência em um método que funciona vai te fazer virar o jogo independente de quando for. Né? Eu passei 2 anos sem ter resultados expressivos. Mas por que no 3º ano eu fui ter resultado? Porque eu me mantive consistente. Né? Um erro que a galera comete começa com uma estratégia, aí testa uma semana. Aí, na próxima semana, vai lá, testa outra estratégia. Ela não se manteve consistente em uma única.
por conta disso, ela não consegue identificar onde ela está errando, onde ela pode aprimorar, né? E quais os pontos que vão fazer ela ter resultado naquele meio. Então, a consistência, sem sombra de dúvidas, é um dos pilares mais importantes para se ter resultado. Né? Concordo. Se manter consistente. Justíssimo. E agora? E agora chegou o momento da pergunta reflexiva, né, Carol? Chegou o momento de uma pergunta reflexiva. Dão. Você topa responder pra nós? Bora lá, depende. Depende. Júlio, o que você gostaria de ter ouvido quando iniciou no mercado digital, que hoje, depois de toda a sua jornada, você pode transmitir para alguém que está começando agora nesse mercado? Cara, eu gostaria de ter ouvido que acesso a pessoas certas vão economizar muito tempo seu. Então, investir mais em networking, conhecer pessoas que estão um pouquinho mais à frente do que você, vai fazer você economizar muito tempo e conseguir ter resultados mais rápidos. Eu demorei um certo tempo para entender isso, para começar a me conectar com a galera do digital, né? Até hoje está muito mais fácil, né? Tem Instagram, tem YouTube, tem o KiwiCash, né? Então, aqui dá para conectar com muita pessoa, ter acesso a bons conhecimentos. Então, isso é o que muda o jogo. Acesso a conhecimento, acesso a pessoas, porque quando você encontra alguém que está tendo resultado, é muito mais fácil você pedir uma informação para ela do que alguém que está do teu lado que também não está tendo resultado. Né? Então, isso é muito importante na minha visão. Ter acesso a networking, a conhecimento, que isso faz ter resultado mais rápido. É verdade. Legal demais. Pega essas dicas aqui, ó, meu queridinho, e coloca em prática, viu? É isso aí. Deixa a gente orgulhoso. Eles deixam. Cara. Deixa. Eles e agora temos E presentinhos. agora sim, presentinhos que vai pra você, pra primeira dama que está ali nos bastidores assistindo. Opa, presente é Eu bom. queria um jingle nessa parte, sabe, galera? Então, Presentinhos. KiwiFi. Olha lá, tá chegando a sua canequinha Opa. KiwiFi. Gostei. Com ela você vai ter poder. Que legal, gente. Cara, Obrigado. é um Obrigado presentinho pra você, pra sua queridíssima que está ali nos bastidores nos assistindo. E é literalmente pra agradecer vocês pela presença, parabenizar mais uma vez pela premiação de R$1 milhão faturados somente aqui na KiwiFi. Eu tenho certeza que isso aqui é o começo de onde vocês ainda vão chegar, que é daqui pra lua, tenho certeza. E, Júlio, pra quem não te conhecia e tá te conhecendo agora através desse podcast, deixa aí suas redes sociais. Então, me segue lá no Instagram, @soujulio, tá? Segue lá, de vez em quando eu acabo fazendo live, postando algum conteúdo. Então, aproveita e segue lá. Eu sou meio do off, tá? Não posto muito conteúdo em si, não sou o blogueirinho, né? Mas quando salta alguma coisa, com toda certeza é algo de valor pra galera. Com tá? certeza. Com Então, certeza. segue Inclusive, lá. esses perfis aí são os perfis que mais dão É dinheiro no verdade, digital. A é galera verdade. do bastidores, minha Ó, gente. Vocês não fazem ideia. Eu já chegaria ali no Júlio, faria dele meu networking, ó. Colocaria todas as dicas que ele que trouxe aqui no podcast em prática só lá no direct dele, ó. Isso aí. Pega Fica isso. lá, galera, e chama no direct dizendo o resultado. É Boa. isso aí. Agora, quem ficou aqui até o final precisa fazer o quê, Bruna? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram. Já deixa aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso queridíssimo Júlio. Não vou nem... Júlio o quê? eu ia falar, eu não vou nem tentar o sobrenome aqui de novo, tá? Foi bem... Schlivine. Oh, Como é? Schlivine. Júlio Schlinwein. Schlinwein, é isso aí. Schlinwein. Comentou, então agora você, por favor, se inscreve nesse canal e ativa o sininho, hein, pra vocês não ficarem de fora de um novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, não é mesmo? Carol, um dia a gente se vê! No próximo KiwiCast é um compromisso, aquele compromisso divertido. É por isso que a gente se vê lá. Tchau, tchau. Uhul!